Fala galera, quem está falando é Walter Teixeira. A gente vai dar continuidade agora ao nosso curso básico de introdução a desenho. Essa é a nossa quinta aula. Nas quatro aulas anteriores, nós abordamos algumas coisas interessantes. Primeiro, aquele estudo básico de proporção de um personagenzinho bem simplesinho, a explicação daquelas linhas que marcam, né, a linha horizontal, linha vertical, dentro da estrutura que norteia o nosso roteamento desses objetos, quer dizer, o quanto eles rotacionam, o quanto eles se movimentam. A estrutura também dos membros, que a gente faz ali, ou com aquelas elipses, ou com objetos com cilindros. Aqueles pontos de intersecção entre esses objetos que indica a questão da articulação. E nós trabalhamos nas últimas duas aulas com a questão do movimento e batemos em um ponto interessante na última aula que diz respeito à perspectiva. Galera, é o seguinte, esse assunto é extremamente abrangente, é um assunto que, se você for na internet, se você for no Google, você vai pesquisar, você vai encontrar centenas de videoaulas, centenas de tutoriais, de uma complexidade básica até uma complexidade alta. Né? Assisti alguns vídeos aí de alguns instrutores, inclusive de arte, explicando a perspectiva, e realmente é uma coisa muito legal, que se você fosse aprofundar, você vai aí gastar um tempinho maior para poder aprender. Como o nosso curso é básico e o nosso público varia, né? Recebi feedback de que alguns pais aí, alguns amigos me falando que os filhos estão assistindo. Então, e o nosso foco aqui é mais básico, gente. Independente de fórmula, independente de técnicas matemáticas, de estratégia para você poder entender a perspectiva, o ponto inicial, crucial, fundamental está na observação. Em suma, não adianta nada você conhecer todas as técnicas de pontos de fuga, de paralelas, de retas, de eixos x, y, z, se você não tem a sua observação aguçada. E a observação aguçada, ela se dá realmente com a prática. Observando, nós temos condição de analisar tudo que nos cerca para aprender a desenhar. E a perspectiva, ela se aplica a qualquer coisa, dentro da sua casa, na rua, você pode observar objetos, você pode observar o seu próprio corpo. Se colocar, por exemplo, a sua mão próxima do seu rosto, você enxerga de uma forma. Se você estender o seu braço, esticar o seu braço e olhar para a sua mão sobre um outro ângulo, ela adquire uma outra forma, uma outra característica. Enfim, funciona com tudo. Eu peguei aqui, gente, uma caixa, tirei fotos de uma caixa, fiz alguns recortezinhos para vocês observarem em cima desse objeto uma questão de perspectiva. Quer dizer, o objeto de frente, o objeto de 3/4, o objeto sobre um ângulo superior, né? O objeto a uma certa distância, rotacionado, não frontal. Observe que nesse simples exemplo que está aí na tela, você tem condição de entender algumas coisas relacionadas à perspectiva, tendo como referência a sua observação. Então, nesse primeiro momento, eu não vou falar de ponto de fuga, eu não vou falar de paralela, não vou falar de eixo, vou falar de observação. Você precisa exercitar a sua observação. E esse, essa montagenzinha dessa imagem aqui, você vê que depois aqui tem as fotos, depois eu fiz algumas formas geométricas sob, né, a foto original para poder fazer algumas marcações. E depois, galera, é observar e treinar. Você tendo algumas imagens como referência, você começa a treinar a esmo. Eu não estou aqui pegando uma régua, não estou fazendo nada, estou batendo o olho e tentando reproduzir. Nesse primeiro momento, nós temos que treinar a nossa observação. Né? O nosso olho, ele é o nosso ponto de entrada, ele é um periférico de entrada no processo do desenho. Né? A informação que a gente está captando com os olhos, ela é fundamental para que a gente consiga processar na nossa mente a ideia que a nossa mão vai imprimir. Né? Em suma, é isso. Então, os nossos periféricos de entrada são os nossos olhos. O nosso periférico de saída é a nossa mão. Mas todo o processamento é feito na nossa cabeça. Eu faço um monte de. Estou parafraseando bastante aqui, né? Fazendo parábolas
tecnológicas, porque eu trabalho com TI, enfim, eu adoro futebol. Vocês perceberam que eu falo um monte de coisa de futebol em alguns momentos, mas também adoro TI, adoro informática. Então, de vez em quando, eu uso também alguns termos para ficar fácil de exemplificar. Então, gente, se vocês pegarem algo parecido com esse exemplo aqui, vocês podem começar a reproduzir. Então, eu vou aqui olhar aqui, tem esse ângulo aqui, né? Só observando, você percebe, olha, está um pouco mais alto, está um pouco mais quinado, né? Eu vou só tentar reproduzir aquilo que eu estou vendo. Bem tranquilo, sem pressa, sem uma precisão geométrica perfeita, só observando. Esse é o exercício, num primeiro momento, de observação que eu indico para vocês para que, de forma simplesinha, vocês comecem a absorver a questão da perspectiva, para isso facilitar também no processo do seu desenho. A gente ainda não está trabalhando com cenários, a gente ainda não está trabalhando com composição, com várias figuras juntas, com vários elementos juntos. Não estamos fazendo isso ainda. Só vim aqui conferir mais ou menos o tempo do vídeo. Não estamos fazendo isso ainda. Mas lá na última aula, quando nós exemplificamos a questão da rotação do braço, ali já se aplica conceitos de perspectiva que nós estamos abordando aqui. Então, vou aqui aumentar um pouquinho essa minha área aqui. Vamos lá. Olha só em que tantas e tantas coisas a gente vai aplicar nossa perspectiva. Observem, eu vou aqui voltar para a nossa estruturazinha de personagem. Eu vou criar uma posição aqui em que isso vai ficar muito claro para vocês. Supondo que eu estivesse desenhando um super-herói. Esse super-herói está no céu, voando. Vamos fazer aqui um punho fechado, né? Super-herói aqui no exercer da função. A perninha dele está lá atrás, ó. A outra perna nem aparece, só o pezinho aqui, ó. E a capa tremulante lá atrás. Perspectiva. Eu estou vendo o meu personagem por um ângulo que, para eu conseguir fazer isso aqui, eu tenho que entender um pouco de perspectiva. E claro, você tem que ter poder de observação. Com coisas simples, vou desenhar aqui as traves de um gol por um determinado ângulo. Pura perspectiva. Isso aqui está numa posição, em tese, né? Essas duas traves têm a mesma altura. Né? Se elas estivessem de frente, nós enxergaríamos isso aqui. Como eu rotacionei um pouquinho, como eu mudei meu campo de visão, como eu fui para um outro ângulo, essa noção de profundidade me chegou nesse resultado. Gente, é muito importante, a gente volta a frisar, perspectiva é um tema que merece estudo, que merece técnica, que merece evolução. Nós ainda estamos no básico. Eu volto a frisar isso para que você se tranquilize. Isso aqui vai chegar, gente,
Primeiro, com isso aqui. Observe, aguce a sua observação. Técnica é fundamental, mas os seus olhos são o primeiro periférico de entrada. É o que vai fazer com que a informação chegue no seu cérebro. Uma criancinha, quando está aprendendo a desenhar, não vai aprender conceito de perspectiva técnica. Uma criança de 7, de 5 anos que está começando a desenhar já está desenvolvendo isso por observação. Claro que a técnica vai te auxiliar a fazer de forma mais correta, mais precisa. Mas num primeiro momento, o nosso assunto perspectiva vai permear em relação à observação. Tá legal, gente? Vou fazer mais um exemplozinho aqui. Vou pegar aqui, por exemplo, a posição de deixa eu pensar aqui, de um rosto. Vou fazer num determinado ângulo. Pois bem, vamos lá. Só um olharzinho aqui, sem finalizar. Em tese, esses olhos têm o mesmo tamanho, né? Claro que no corpo humano, um lado às vezes é maior que o outro, um olho pode ser maior que o outro, enfim. Mas nesse desenho aqui, ó, essa noção que eu tenho aqui de que esse rosto está mais próximo do meu campo de visão do que o outro, me traz uma ideia de perspectiva. Eu preciso enxergar dessa forma, eu tenho que compreender que esse olho aqui está mais próximo do meu campo de visão, como se essa pessoa tivesse um tanto de 3/4, mais aproximada da câmera, por exemplo. É o mesmo rosto, é o mesmo tamanho. Esse olho aqui não é menor do que este. O ângulo, a maneira como o rosto está posicionado, é que me faz ter essa visão. Beleza, pessoal? A gente vai finalizando por aqui. Volto a frisar, esse assunto perspectiva é longo. Você pode, se você já está no estágio um pouquinho mais avançado, existem ótimos materiais na internet que você pode buscar para antecipar um pouquinho. Mas para nós que estamos iniciando, eu que estou focado nesse início, nesse trabalho inicial, no básico, friso que o assunto perspectiva com vocês vai evoluir com a observação. Façam exatamente isso aqui que eu fiz. Ó. Procurem alguns objetos, coloquem esses objetos em posições diferentes, dá para você fotografar, dá para você fazer esse trabalhozinho ótimo. Se não der, em cima de uma mesa mesmo, coloca um objeto, vai mudando ele de posição, vai repetindo isso num papel para você poder aguçar o seu processo de observação e você vai perceber que isso aqui em breve vai acrescentar demais no seu desenho. Tá legal? É isso aí, estamos encerrando por aqui. Um grande abraço para todos vocês e fiquem com Deus.